Fala pessoal, sou o James, sou o capitão, e hoje vamos falar um pouco mais profundamente sobre os circuitos e as simulações que a gente faz com eles. Especificamente vamos falar sobre o software Proteus. Nessa videoaula a gente vai aprender como instalar o Proteus, como instalar a IDE do Arduino, como configurar esses dois softwares, como a gente vai fazer as simulações e por fim como fazer as placas de circuito impresso. Tá? Bom, o Proteus ele é o software que a gente utiliza para desenvolver nossas simulações dos circuitos, né? Como vocês sabem, antes da gente colocar a mão na massa, a gente vai lá, projeta e simula todo o nosso componente eletrônico, toda a nossa placa eletrônica. E só depois dessa simulação e desse projeto, a gente realmente fabrica ela, né? Bom, esse software também ele é capaz de, além de simular o Arduino, ele também é capaz de produzir, né, de projetar as placas de circuito impresso. Não? Bom, as placas de circuito impresso são essa plaquinha que vocês estão vendo aqui na imagem. Essa plaquinha que contempla, né, as trilhas capazes de conectar todos esses componentes eletrônicos nossos. Né? Desde uma plaquinha para cada desse robô tem diversos componentes, como sensores, como o próprio controlador, as ponte H, os motores. Então a gente precisa de algum componente que consiga aí conectar tudo isso. E para isso a gente utiliza a placa de circuito impresso. Né? Então, vamos começar? O primeiro ponto é instalar o Proteus, esse software muito conhecido chamado Proteus. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando para vocês um ponto zip, que é essa pastinha Proteus aqui. Dentro dela tem várias coisinhas, mas para instalar o Proteus, especificamente o Proteus, é só vocês clicarem, né, nesse arquivo .executável aqui, dá next, deixa tudo como padrão, eu sugiro, e instala ele normalmente. É bem tranquila a instalação dele, não tem o que fazer muito, tá? Então isso aí eu vou deixar para vocês, qualquer dúvida vocês me falam. Além disso, vamos precisar também instalar a IDE do Arduino. O que seria essa IDE do Arduino? Né? A IDE ele é um ambiente ali que a gente utiliza para codificar. É a mesma coisa que o seu CodeBlock, que o VS Code, é a mesma coisa, só que a gente utiliza essa IDE que ela é específica para programar o Arduino. Ela já vem com algumas especificidades que facilita a nossa vida aí na hora de compilar e enviar nosso programa para o nosso microcontrolador. Aqui é bem tranquilo, só você pesquisar Arduino. Você tem o primeiro link. Depois você pode vir em Software. Após você entrar no site do Arduino, basta você vir aqui nessa primeira opção, caso você esteja utilizando o Windows, obviamente, né? Clicar, apenas fazer download, e aí ele já começa a baixar o .exe para você conseguir instalar. Depois disso é só você abrir, e como no Proteus é apenas de next, e aí você será capaz de ter a ideia do Arduino. Vamos ver que programas esses que vocês baixaram. Então, se tudo tiver corrido ok, agora vocês vão ter o Proteus instalado no seu computador. Então, aqui eu estou iniciando ele. E o Arduino. Né? O Arduino também, que é a ideia. O Arduino eu vou deixar ele ainda fechado. Daqui a pouco a gente mexe com ele. Antes a gente tem algumas coisas para fazer durante o Proteus. Bom, vamos conhecer um pouquinho aqui o Proteus. O Proteus ele inicia com essa página inicial aqui. Você pode clicar em abrir algum projeto, caso você já tenha algum projeto dentro da máquina, mas no nosso caso aqui, vamos criar um novo projeto. Eu posso escolher aqui o lugar que eu vou querer salvar. Escolher aqui na área de trabalho, criar uma pastinha aqui, vou colocar como treinamento. Tinha uma pasta chamada treinamento, colocar treinamento Proteus. Selecionar essa pasta. E aqui também você pode colocar o título do seu projeto. Né? Aqui a gente vai colocar LED, que a gente vai trabalhar com LED nessa simulação. Next, aqui eu vou deixar tudo como default. Bom, e aí temos a interface do nosso Proteus. Bom, o Proteus, ele por padrão, essas últimas versões dele, ele tem dois ambientes, que é o ambiente ISIS e o ambiente ARIS.
Esse ambiente que a gente está aqui agora é o ambiente ISIS. O Ares, a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouquinho, mas o Ares ele tem essa cor escura aqui. O ambiente ISIS, ele tem a intenção, a função de simular os circuitos, enquanto a Ares tem a função de projetar a placa de circuito impressa. Tanto que aqui a gente tem, né, PCB Layout. Então vamos primeiro criar nosso circuito, depois a gente vai começar a criar nossa PCB também. Tá? Bom, então vamos pegar a ideia. A ideia aqui é a gente pegar e projetar um circuito bem simples, de uma fonte de tensão, um resistor e um LED, e a gente começar a brincar com esses esquemáticos e começar a entender como é que esse circuito funciona, tá bom? Para você colocar componentes eletrônicos aqui dentro da simulação, basta você vir aqui nessa Componentes Mode e clicar em P. Né? Como uma tecla atalho também, é só você clicar em P que ele também abre. Tá? Aqui você tem diversos componentes, diversos CIs, são inúmeros. Né? É interessante vocês, né, para cada aplicação, vocês pesquisarem os componentes que vocês vão utilizarem e depois vir aqui no Proteus e ver se eles estão aqui. Os componentes que a gente vai utilizar são três nesse exato momento. Vai ser o céu. Então aqui eu tenho o céu. O céu é uma fonte de tensão. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês esse formatozinho dela aqui. Mas aqui vocês podem perceber que ela tem o formato dela aqui no íris. Então, só clicar duas vezes. Quando eu clico duas vezes, ela aparece aqui. Outro componente que eu vou pegar também é o res, é a resistência. Então está aqui a resistência. Aqui, diferente do céu, a resistência ela aparece duas figuras. Ela tem a figura de como ela é no ISIS e tem também a figura como ela é na PCB, né? De forma que eu consiga aí soldar ela na plaquinha nossa e tal. Vale ressaltar que os componentes eles têm diferentes formas para PCB, né? Então aqui eu poderia escolher outras formas dependendo de como é que é meu componente fisicamente falando, né? Normalmente as resistências nossas elas têm esse formato aqui. Então escolhi aqui. E por fim a gente vai querer também o nosso LED. Aqui o LED tem esse LED aqui genérico, mas ele não emite luz, então eu vou preferir pegar esse aqui de baixo. Eles têm que fazer parte desse pacote ativo, né, para eles começarem a acender. E tem diversas cores, vou escolher aqui o LED Red, o pacote ativo. Cliquei duas vezes, ele também está aqui. Tá bom? Então, vamos começar colocando nossa fonte de tensão. Bom, nossa fonte de tensão é basicamente uma pilha, uma bateria. Aquele componente que vai conseguir gerar um campo, né, que vai dar energia para todo o nosso circuito. Né? Aqui a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Né? O polo positivo é onde que sai a corrente e o polo negativo é onde que a corrente chega. Né? Daqui a pouco a gente vai entender o que são essas correntes, mas basicamente corrente você pode imaginar que é o movimento das cargas positivas durante o circuito. Temos nossa resistência. Né? Nossa resistência ela serve para limitar a corrente nesse circuito. Né? Se eu colocar simplesmente o LED, ele iria queimar. Por quê? Porque não teria nenhum limitador de corrente. Então aqui temos nossa resistência. A unidade dela é ohms, né? Da mesma forma que a unidade da nossa bateria aqui, da nossa célula, é volts. E por fim temos nosso LED, que é bem conhecido, né? Mas ele é um diodo luminescente. Bom, normalmente tem cálculos que dá para a gente fazer, mas aqui eu vou já ajudar vocês. Normalmente a resistência que a gente utiliza é de 330 ohms. Tá? Então aqui eu só cliquei duas vezes nela. E aqui tem como você configurar, né? Deu OK. Nossa tensão, imagina lá no Arduino, no treinamento do Thiago. A tensão que o Arduino fornecia para a gente é de 5 volts. Então eu vou continuar com esses 5 volts aqui também. Tá bom? Então vou colocar aqui minha bateria, minha célula. Ela vai gerar nesse circuito 5 volts. Né? E para eu pegar e montar o circuito, eu tenho que conectar cada um desses componentes. Né? Então, vou conectar meu polo positivo na minha resistência. O outro conector da minha resistência, vou conectar aqui no meu diodo. E por fim, vou fechar o circuito colocando aqui no polo negativo. Tá?
O polo negativo é onde que a corrente chega. Então, no Arduino, o que seria esse polo negativo da pilha? Seria o GND. Então, sempre que vocês forem fazer um circuito, vocês têm que lembrar, a maioria dos circuitos, né, eles são de malha fechada. Então, eles têm que conectarem de forma que em algum momento vai voltar aqui no seu polo negativo. Só assim a corrente vai conseguir passar e ser transmitida. Então, vamos ver se esse circuito funcionou. Para eu simular o circuito, basta eu vir aqui e dar um run na simulação. Algo deu errado. Era para esse LED ter acendido e não acendeu. O que aconteceu? É porque você precisa simular, falar para a simulação, né, onde é que é seu GND, onde é que é o polo negativo especificamente. Né? Para isso, basta vocês virem nesse componentezinho aqui, no Terminal Mode, e pegar o Ground. O Ground vai representar que essa parte aqui de baixo é de fato o GND para não gerar dúvidas ou ambiguidades aí no nosso circuito. Simulando ele, agora sim, nosso LED acendeu e aí temos nosso circuito com uma tensão, uma resistência e um LED. Perfeito, vamos para a nossa simulação. Agora vamos deixar esse circuito um pouco mais interessante. Né? Vamos colocar outro componente, que é uma switch, ou uma chavezinha, né? Desliga, 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 desliga. Então, switch. Temos várias aqui. Vamos escolher essa aqui, ó, SWSPDT. Nesse formato aqui, que eu acho que vai ser interessante para a gente. Cliquei duas vezes, ela já apareceu aqui nos meus componentes. Ok. E aí, para utilizar ela, eu vou arredar essa resistência um pouco para cá e vou colocar ela aqui. Né? Para apagar, é só você clicar duas vezes com o botão direito que você apaga a linha. Vou colocar ela aqui. Basicamente, uma chavezinha, né? Imagina que é uma chavezinha mesmo de igual você liga um carrinho de controle remoto, né? On e off, né? É uma chavezinha comum. Esse switch está representando essa chavezinha. E aqui ela tem uma perninha que a gente chama de perninha comum, né? Porque ele é o comum entre essas duas chavezinhas, que é esse aqui. E aqui ela tem os terminais dela. Eu vou colocar o terminal de cima, vai ser conectado, vai fechar a malha, e o terminal de baixo não vai fechar a malha. Então, vamos simular. Então, se eu estou com a malha fechada, se o meu circuito está indo aqui na linha certinho, ele sai do polo positivo e consegue passar pelo polo negativo no GND e chegar aqui no polo negativo, então meu LED acende. Porém, quando eu abaixo, ou seja, minha tensão ela não está indo mais, não tá indo, a corrente não está indo mais para o LED, né? Então, dessa forma, eu abro minha malha. Essa chavezinha poderia estar aqui embaixo, né? Mesmo se ela estivesse aqui embaixo, vocês podem fazer o teste. Mesmo a tensão chegando no carro, mas se a corrente ela não consegue chegar no polo negativo, eu não tenho a malha completa e aí meu circuito não funciona, porque não tem corrente passando, não tem carga saindo da fonte e voltando para a fonte, entendeu? Então é isso. Bom, e provavelmente o Hello World, digamos assim, né, do Arduino, é exatamente esse circuito aqui, só que programado, né? Porque o Hello World do Arduino seria aquela coisa de você ligar e desligar o LED. Provavelmente o Thiago ensinou para vocês. Então seria isso, né? De forma manual, você liga o LED, você apaga o LED. A cada um segundo você fica clicando e apagando, clicando, apagando. Porém, fazer isso de forma manual não é legal. A gente quer programar, a gente quer deixar o nosso sistema mais inteligente. E para isso eu vou começar aqui a colocar o Arduino nas nossas simulações, para a gente começar a brincar mais nele aqui dentro do Proteus. Bom, por padrão, o Arduino ele não está aqui como componente eletrônico dentro do Proteus. Então a gente precisa instalar ele, os componentes, né, Arduinos dentro dos nossos componentes aqui no Proteus. Então, para isso, dentro da mesma pastinha que também está aqui no link, a pastinha Proteus, então eu pedi para vocês clicar aqui, mas aqui também tem um Copy to Proteus Folder. Então é para vocês copiarem esse arquivo aqui, esses arquivos que estão aqui dentro, para a pasta que vocês armazenaram o Proteus, o software Proteus. Né? Se vocês armazenaram na pastinha padrão, né, como eu pedi, vocês podem clicar aqui no Go to Proteus. Né? Então basta vocês copiarem
primeiro, né, copiarem as pastas, library, mcad, models, e clicarem aqui no Go to Proteus Folder. Ele já te redireciona, né, para esses C2. Programa File x86, Lab Center Eletrônicos. Vocês clicam aqui no Proteus 8 Profissional, Data, e depois dá um Ctrl V, substituir arquivos de destino, continuar. E pronto. Eles adicionam aqui, né, os componentes Arduino dentro dos componentes aí do Proteus. Para a gente conseguir ver esse componente, né, eu vou salvar aqui esse circuitozinho que eu fiz, vou fechar o Proteus e vou abrir ele novamente. Bom, vamos ver se funcionou, né? Vou ver aqui nos meus componentes model, vou clicar em P, vou tentar pesquisar Arduino. Agora, né, tem os Arduinos aqui que a gente vai precisar, né? Dentro da Locobots, né, a gente usa o Arduino Nano, né? Nossos robôs eles têm umas dimensões muito pequenas, não dá para utilizar o Arduino Uno, que é aquele Arduino maiorzinho que provavelmente vocês utilizaram lá dentro do Tinkercad. Aqui a gente utiliza o Arduino Nano, que ele é um pouquinho menor, né? Eu vou explicar para vocês um pouco sobre os terminais deles aqui. Então eu vou clicar 2 vezes no Arduino Nano V3. Acho que inclusive já é bom vocês também já clicarem 2 vezes aqui no Arduino Nano V3 completo. Já vamos deixar os dois aqui. Vou explicar para vocês a diferença entre eles e quando usar um e quando usar o outro, tá bom? Vou começar aqui usando o Arduino Nano V3, tá? O que não é completo. Vou colocar ele aqui. Então, da mesma forma que você lá tem o Arduino Uno, aqui é a mesma coisa. Do lado esquerdo, você tem as portas digitais. Né? As portas digitais elas conseguem funcionar com tensão 0 ou tensão 5 volts, com exceção das PWMs. Você tem as portas analógicas, elas conseguem funcionar entre um intervalo de 0 até 5 volts. Duas observações aqui. As portas digitais D1 e D0, né, vocês podem ver aqui que elas têm, além do D1 e D0, elas também têm esse TX e esse RX. Esse TX e RX ele significa transmissor e receptor. Normalmente não é bom você utilizar essas portas D1 e D0. Por quê? Porque essas portas elas estão vinculadas com a porta USB, né? Que você vai lá e transmite seu programa e você recebe seu programa. Então, quando você coloca uma resistência, algum circuito aqui, você atrapalha a comunicação de enviar o programa do seu computador para o USB do Arduino. Então, aí não é legal você utilizar essas portas D1 e D0, porque dão erro. Outra coisa também interessante são as portas GND, né? As portas GND, o que são as portas GND? Da mesma forma que na sua fonte a gente tem um polo negativo, né? A gente que tem o polo negativo dos nossos circuitos dentro do Arduino é o GND. Então sempre a gente vai colocar o GND como final do circuito. Temos os 5 volts e o 3.3 volts com polo positivo. Então aqui na fonte seria esse polo aqui de cima, né? Seria o polo positivo, seria os 5 volts ou 3.3 volts. E por fim também temos esse componente aqui, VIN. Esse VIN ele serve para alimentar o Arduino. Né? O Arduino também é um componente que precisa de alimentação, precisa de uma bateria para funcionar. Então, como é que você coloca essa tensão no Arduino para ele funcionar? Né? É através desse VIN. Existem duas formas de você alimentar o Arduino, na verdade. Por meio desse VIN ou por meio do USB. Porém, por meio do USB fica difícil para a gente, né? Porque a gente tem que deixar nosso robôzinho autônomo, sem nenhuma conexão com nossos computadores, então a gente opta por utilizar mais a porta VIN para alimentar o Arduino. Tá? Bom, agora vamos tentar simular, né, esse mesmo circuito que a gente simulou aqui manualmente utilizando o Arduino. Então eu vou apagar aqui alguns componentes que eu não quero, né? Vou apagar a minha chavezinha, não preciso mais porque eu vou utilizar o Arduino para ser a chavezinha. Vou apagar a fonte também, o Arduino vai ser a fonte. E vou ficar com esse circuito aqui. Vou colocar ele na porta 13.
Então aqui você tem a porta D13, a porta digital 13. Vou deixar ela aqui. E bom, aqui você vai perceber algumas coisas, né? O nosso GND ele não tem uma porta, né? Os dois GNDs aqui, ele não tem uma porta para eu conectar, né? Por quê? Porque o Arduino, por padrão, ele considera o ground, que é esse componentezinho aqui, como GND. Então, tudo que tiver no ground, né, já vai estar conectado aqui no GND. Outra coisa interessante também é as nossas portas 5 volts e 3.3 volts, né? Além do ground ali no nosso terminal mode, também tem o power. O power, né? Onde que tiver power estará conectado no 5 volts, como o GND aqui está conectado, né? Tudo que estiver conectado no ground também está conectado no GND do Arduino, tá bom? Não vamos utilizar agora os 5 volts, vamos utilizar aqui a porta D3 para ligar e desligar nosso LED. Tá? Vamos lá agora no nosso IDE. Arduino. Vamos abrir ela. A ideia é essa aqui. Ela é muito parecida com o que vocês já tiveram lá no Tinkercad, porém no Tinkercad vocês têm uma coisa online, né? Aqui vocês têm instalado de fato no seu computador. Você consegue gerar um arquivo, né, com o seu programa e armazenar esse arquivo de forma que você possa utilizar, né, aquele mesmo programa mais de uma vez, tudo isso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é uma pequena configuração para conseguir enviar esse código aqui que está na IDE para o Proteus. Então, para essa configuração, a gente vai em Arquivos, Preferências, e vamos marcar essa opção aqui, ó, de compilação. Provavelmente o seu estava desmarcado, só vou marcar ela. Então, ok. Essa é a única modificação que você vai precisar fazer. Tá? Então, vamos ver algumas especificidades aqui da nossa ideia. Primeiro, a gente tem um botãozinho que verifica se há algum erro no nosso código. Temos também o botãozinho para carregar o nosso código na nossa plaquinha Arduino. Tá? Esse botãozinho aqui ele só funciona só se você tiver conectado no seu USB a um Arduino. E temos também o nosso monitor serial, né? O Thiago ensinou para vocês lá que é aquele serial.begin 9600, né? Aqui que vocês monitoram aquele serial. Outra coisa que também vem em ferramentas, né? Vocês também podem escolher o tipo de placa que vocês vão querer, né? A placa que a gente está utilizando é a Arduino Nano. Tem diversas que é Arduino Uno e tal. A placa que a gente está utilizando é a Arduino Nano. Tá? O processador, a gente utiliza esse Old Bootloader aqui. Então só marcar ele. E se você tivesse, né, o Arduino conectado numa das portas seriais, você também poderia escolher aqui qual porta serial que ele está conectado. Mas como aqui a gente não tem, a gente vai fazer toda a simulação utilizando Proteus, então não tem necessidade. Tá? Da mesma forma que lá no Tinkercad, como vocês viram com o Thiago, né, tem as duas principais funções, que é a Volt Setup e a Volt Loop. No treinamento de hoje, por questão de tempo, eu não vou focar muito na programação, então já vou pegar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar o Arquivos, Exemplo, Basic Blink. Né? Vou fechar aqui. E esse arquivo de exemplo aqui tem uma pequena descrição aqui, mas basicamente a ideia aqui é eu ligar e desligar meu pino 13, o LED que está conectado no meu pino 13. Então, se a gente vir aqui, né, como o Thiago falou, esse LED aqui é um LED interno do Arduino, normalmente ele é conectado com a porta digital 13. Tá? Então, se você quisesse colocar 13 aqui, por exemplo, seria a mesma coisa. E eu seto ela como output, depois eu vou escrevendo high e low nela e espero aí 1 em 1 segundo e vejo ela funcionando. Tá bom? Eu vou verificar. Tá? Então, ao verificar, ele aparece várias informações aqui. Essas informações só estão aparecendo porque a gente clicou em compilar, né, aquela configuração de preferência. E aqui você rola essa parte aqui até o final. E vocês vão procurar aí nos seus esse endereço aqui que termina com .x. Esse endereço .x que reconhece esse programa que a gente fez aqui na nossa IDE
e o Proteus consegue reconhecer ele, sabe? Então é esse arquivo que eu vou copiar, vou dar Ctrl C e vou agora dentro do meu Proteus, vou configurar esse ponto .exe aqui dentro do meu Arduino, só basta eu clicar 2 vezes, tem aqui o Program File, vou colocar aqui Ctrl V, dar um OK e pronto. Vamos executar e ver se funciona. Temos aí nosso LED acende e apaga a cada 1 segundo. Tá bom? Vou parar de executar. Vamos fazer uma pequena modificação aqui no nosso código. Vamos mudar o tempo que ele fica ligado, desligado, tá? Vamos colocar ele mais rápido. Vamos verificar. Tá? Se eu vir aqui de novo no meu endereço, né, você vai poder perceber que ele continua o mesmo. Então eu não preciso copiar e colar enquanto eu ficar com essa IDE aberta, enquanto eu ficar com o Proteus aberto, eu não preciso recopiar. Né? Se eu vir aqui e só executar, vocês vão ver que ele já atualizou baseado no meu programa ali. Né? Então tá vendo aí que ele está acendendo e apagando. Bom, e agora para finalizar, vamos criar nosso PCB, né? Então imagina que vocês têm esse circuito aqui de uma resistência, um LED, um Arduino, e vocês querem fazer isso de forma física, né? Vocês querem ter uma plaquinha de circuito impresso que comporte aí esse circuito aqui, né? Que conecte esse circuito. Porque no mundo real a gente tem fios, obviamente, mas não é interessante os fios porque fica aquele negócio mole, né? Não profissional. Então esses fios aqui a gente substitui por trilhas de cobre e o projeto da nossa PCB a gente faz aqui com a parte Ares do Proteus. Tá bom? Então a primeira modificação que a gente vai fazer aqui agora depois que eu vi que meu circuito funciona, eu substituir esse Arduino pelo Arduino completo. Né? Então vamos ver qual é a diferença do Arduino completo. Primeira coisa é que vocês podem testar aí, o Arduino completo ele não aceita código, né? Ele não aceita programação, ele não funciona quando você coloca código nele. Isso é um erro de pacote. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar esse Arduino e excluir da simulação. Né? Esse Arduino completo, eu vou clicar 2 vezes dele e vou excluir ele da simulação para que ele não precise simular. É um erro de pacote realmente, tá? Então o Arduino completo ele não funciona como um código, igual a gente fez com o Arduino Nano normal. Então, basicamente, quando vocês forem trabalhar aqui na Locobots, né, basicamente é isso. A gente tem então o Arduino completo para fazer nossa PCB e o Arduino Nano para fazer nossas simulações. Então, aqui também eu vou clicar no Arduino Nano e vou excluir ele dessa PCB Layout. Tá? Ele vai ficar só na simulação, da mesma forma que o completo vai ficar só na PCB. Qual a diferença dos dois? É que o Arduino completo ele tem o pino VIN. E o pino VIN é importante. Porque se você vai fazer uma plaquinha de circuito impresso, né, você precisa de alguma forma alimentar esse circuito seu. Né? Então, esse VIN aqui é importante. Então eu sei que minha simulação está completa, então eu vou excluir esse Arduino Nano aqui com a programação, vou já adicionar só com a PCB. Né, você poderia deixar os dois também, não tem problema. Bom, então, continuando aqui no mesmo pino digital 13, né? E a gente vai adicionar mais um componente. Esse componente é o T-Block. O T-Block basicamente é um conector. Esse conector ele vai suportar a nossa bateria. Nossa bateria que vai ligar o Arduino. Né? Então, imagina que você vai ter uma pilha que alimenta o Arduino. E o Arduino, com essa tensão que recebe alimentada, ele vai controlar nosso circuito de LED. Né? Como é uma bateria, a gente vai só precisar de dois conectores, né? De 2 terminais. Então, T-Block L2. Esse T-Block L2 é aquele conector azul. Vou pegar aqui uma fotinha para vocês verem. O T-Block, na vida real, ele é esse componente aqui. Ó. Ele é muito conhecido aí. Então, esse é o T-Block. Então, esse componente aqui
Ele está representado aqui dentro do Proteus por tblock L2. Então, como ele vai ser nossa bateria, um dos terminais dele vai ser o vem, tá bom? E o outro terminal dele, né, como tem que ser um circuito, então se um vai para o vem, o outro tem que ir para onde? Né? Para o GND, para a parte negativa do circuito. Então, por isso eu vou colocar nosso ground aqui. Pronto. E aí temos nosso conector, tá? Além de uma alimentação de circuito, o que poderia ser outra coisa para ter conectores? Né? Os sensores. Às vezes o sensor seu não fica diretamente no Arduino, às vezes ele fica na parte de baixo do carrinho, por exemplo. Então, você precisa também colocar conectores, né? Porque o Arduino Nano ele não tem uma portinha que conecta ele, né? Então, você teria que colocar também conectores para sensores. Outra coisa também que precisa de conectores, os motores. Né? Os motores, da mesma forma, eles precisam de conectores, né? que conectem eles com o Arduino Nano. Então, você também precisa de conectores para os motores. Né? Tá bom? Bom, finalizado aqui meu íris, vou dar uma salvada aqui. É sempre bom salvar o Proteus, às vezes ele dá umas travadas, então sempre salva. E vamos agora para o nosso Ares. Bom, da mesma forma que os componentes, né, que o layout é o mesmo, né, tem alguns componentes diferentes. Vamos tentar explicar aqui alguns deles. E aqui, mas da mesma forma, também tem os nossos componentes Mode. E aqui a gente tem o Arduino, temos os nossos conectores, não sei um. Aqui a gente está focado muito na simulação, então a gente tem esses componentes nesse formato, né? Como eu havia explicado para vocês, agora a gente tem os componentes no formato PCB deles. Então aqui temos o Arduino no formato PCB deles. Temos nossa resistência. Então aqui quando eu coloco a resistência, ela já indica para mim qual porta que deve estar. Então aqui eu deixo próximo, né? Já que é um circuito pequeno, vou deixar próximo aqui da porta onde ela vai ser conectada. Vou ter meu conector que vai servir como minha bateria. Tá? Então agora vocês vão ter que começar a pensar muito como é que vocês vão ligar os componentes. Né? Então, por exemplo, se eu colocasse desse formato aqui, olha, essa perninha está ligada aqui e essa perna está ligada aqui. Então não faz sentido eu colocar dessa forma. Né? Tem uma forma melhor, que é o seu girar. Né? Para girar, se você tiver teclado numérico, basta clicar em mais. Caso você não tenha clicado no numérico, basta você clicar com o botão direito e também tem aqui os rotation. Né? Então aqui também está próximo. Detalhe, tem que estar próximo, mas não tão próximo que um bate no outro. Né? Então, por exemplo, aqui está tendo conflito. Então eles não podem estar um em cima do outro. Né? Tem que estar próximo, mas distante aí um pouco, para que eles não colidam, né? Porque a gente tem que lembrar que isso aí são componentes físicos. Componentes físicos eles vão colidir, né? Então eles não podem ocupar o mesmo espaço. E o LED? O LED ele tem um negocinho X aqui, porque por padrão o LED ele não vem com uma PCB. Então, para a gente colocar o formato PCB dele, né, o Proteus tem, só não vem configurado, mas o Proteus tem, só basta você clicar com o botão direito, clicar, né? Colocar o componente normalmente e ele vai falar, não tem PCB, você quer escolher algum? Você vai falar que sim. Você vai pesquisar aqui, LED. Opa, LED. E ele já tem aqui o formato de um LED, né? Então só basta você clicar e pronto, aí já tem ele. O LED nosso, eu vou colocar ele aqui no meio. Tá? Mais ou menos aqui no meio. Acho que tá interessante. Vamos começar a conectar as coisas. Para conectar, basta você clicar na perninha, né? Você poderia clicar na perninha ou vir aqui também, nessa trilha aqui, e começar a conectar os componentes, tá? Então, conectamos aqui. Conectamos aqui. Tá? Quando você clica nele, já te indica onde você precisa ligar. Vamos fechando os circuitos aqui. E por fim, vamos fechar
Aqui. Por fim, aqui ele pede também para conectar os dois GNDs, né? O Arduino Nano tem dois GNDs, então vamos conectar aqui só para deixar eles certinhos também, tá? Então, nossa primeira questão. Na matéria de circuito, vocês vão ver que quanto menor o espaço que a corrente vai passar, lembrando que essa trilha aqui, né, vai passar corrente, quanto menor o espaço, mais difícil vai ser a corrente passar, né? Mais dificuldade, maior vai ser a resistência para esse circuito passar. Então, por exemplo, não é interessante vocês, por exemplo, colocarem trilhas tão pequenininhas assim. Trilhas pequenininhas assim não são legais. Por experiência, né, e por dicas de qualidades de PCBs, né, é interessante você colocar a trilha no tamanho do menor trilha aqui, né, desse seu componente. Então, para aumentar essa trilha, como é que eu faço? Clico no botão direito, tem aqui, ó, Change Trace Style, e eu posso colocar aqui uns T40, por exemplo. Também já tem uma dimensão bem melhor. Eu acho que posso aumentar um pouquinho mais, colocar 60, pronto, perfeito. Aqui está passando um pouquinho, mas não tem importância. E esse tamanho aqui, por padrão, né, é interessante deixar ele no mesmo tamanho do seu conector, porém às vezes não é possível. Às vezes você tem tantos componentes que às vezes você vai ter que diminuir um pouco mais, mas é sempre bom deixar o maior possível, para não ter essa questão de resistência, né, não aumentar a resistência do seu circuito e dificultar a passagem da corrente. Tá. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, eu vou modificar aqui, só para eu falar um esquema para vocês. Tá? Outra coisa também que a gente tem quando a gente vai construir essa PCB é a questão da fuga de corrente. Né? A fuga de corrente ela acontece quando? Quando você tem trilhas que fazem 90 graus. Trilhas que fazem 90 graus, elas acabam fazendo fuga de corrente e aí você também tem perda de corrente no seu circuito. Então esse também não é interessante. Tem como você né, eu já tinha feito para não ter 90 graus, mas também tem como você fazer isso de forma automática. Né? Basta você clicar com o botão direito e tem aqui a opção Trim. Metry. Então tem a opção Metry e o Metry. Né? A Metry, ela faz a sua trilha de 90 graus não ser de 90 graus. Então, aí ela já faz para a gente essa curvinha que é importante para não ter fuga de corrente. Da mesma forma, e seguindo o padrão, a gente escolheu T60, então vou colocar aqui também T60 para manter um padrão. T60, perfeito. Aqui, deixar T60. Tá. Outra coisa interessante também é a parte de alimentação, então a parte que é de GND, do Power, o VEI, normalmente é sempre bom você deixar as trilhas maiores do que o normal. Tá? Aqui nossa trilha já está bastante grande, então não tem necessidade, mas normalmente essas trilhas de GND, Power, elas sempre são maiores. Por quê? Porque elas são onde que passa maiores correntes, né? Toda corrente passa pelo GND. Então é interessante as trilhas devem serem maiores porque passa mais corrente. Né? Outra coisa também é não deixar a sua trilha ou componentes ficarem próximos de outros conectores, né? Porque isso aqui pode causar curtos-circuitos e não é interessante você ter curtos-circuitos na sua plaquinha. Então aqui eu vou tentar distanciar ela um pouco mais e já está mais interessante. Bom, aqui eu vou deixar também T60, vamos ver se não vai ficar muito próximo, não ficou muito próximo. Legal. E aqui também vou deixar meu T60 que está mais tranquilo. Novamente, aqui está um pouquinho próximo, né? Eu consigo fazer com que não fique próximo. Então acho que assim está melhor. Tá? E perfeito. Eu posso ver agora meu 3D. Aí tem essa opçãozinha aqui ó, de 3D Visualize. Então, clicando aqui, né, tem
nossa plaquinha e nossas trilhas, né? A visualização não ficou boa. Então, por quê? Porque faltou um esquema ainda pra gente, que é a nossa, propriamente dita, a nossa placa, né? Então aqui eu clico no quadrado, aqui eu escolho Board Edge e traço onde vai ser minha borda, né? Então vou colocar aqui minha borda, minha placa, né? Propriamente dita, minha placa, ela vai ficar aqui embaixo. Outras dicas, né? A placa não pode ficar muito próxima aqui do meu componente, né? Porque essas trilhas aqui, gente, a gente vai soldar, no final a gente solda esses aqui, né? Então, minha plaquinha, né, eu não posso deixar ela tão próxima do meu componente eletrônico, tem que deixar um intervalo aí, né, para o meu componente eletrônico não ficar de fora da minha plaquinha e para eu não ter erros de solda, né? Outra coisa também, a plaquinha normalmente a gente compra ela maior do que ela realmente é. Normalmente, vou dizer que essa plaquinha aqui é 10x10, a gente vai comprar uma 20x20, né, para dar duas plaquinhas. Então, a gente corta. Normalmente a gente corta. Imagina, você pega e coloca isso aqui muito próximo do seu componente, né, é perigoso quebrar. Então, é bom ter um limiar de segurança aí do seu componente para caso tenha trinca, né, não tenha problema. Então, olhando aqui minha visualização, né, agora fica um pouco melhor. E agora dá para vocês entenderem, né, o que a gente está fazendo. Então, aquelas trilhas que a gente faz, né, que a gente fez ali durante o Proteus, são essas trilhas aqui. Essas trilhas normalmente são de cobre, então elas que conectam meus componentes, tá bom? Outra coisa também, esses componentes, quando a gente faz a parte física, né, isso aqui é só o projeto, mas quando a parte física, a gente solda eles, né, para eles ficarem conectados com essa parte aí da trilha de cobre. Tá? Então temos aí nosso circuito. Aqui tem algumas opções, né, que você consegue ver eles de todas as formas, ver a altura deles, ver a parte aí sem os componentes. Tá bom? Vocês podem brincar aí e verem o que é interessante. Por fim, a última coisa que a gente vai fazer é configurar o 3D. Né? Por quê? Porque, igual eu mostrei para vocês, o conector azul, que é aquele T-Block, aqui no Proteus ele não tem por padrão o 3D. Né? Se vocês verem aqui, o Proteus ele coloca ele com uma caixa verde. Né? E como a gente configurar isso aqui? E deixar o nosso da mesma forma do LED, da mesma forma do Arduino, tudo isso. Tá? Então, eu vou indicar para vocês esse site aqui, também vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse site ele é um site de arquiteturas 3D, né? Tem diversos de sensores, de diversos componentes, resistência, tudo isso. Especificamente o que a gente vai pesquisar aqui vai ser o T-Block. Também tem os componentes T-Block aqui. Mas o Proteus ele só aceita esse ponto step. Então vocês procurem aí o que tiver ponto step, né? Basicamente esse que tem. Aqui ele está dentro dessa pastinha. Né? O arquivo que a gente quer é o step. Aqui também está dentro. E aqui tem os componentes que tem, né? A gente quer o de duas trilhas, que é esse aqui. Vou fazer o download do arquivo. Ele exige que você faça o login, tá? Pode fazer para a sua conta do Google. Está fazendo aqui o download. Fechou. Eu vou mover esse arquivo aqui para o lugar onde eu coloquei meu projeto, que é treinamento Proteus. Vou deixar aqui mesmo. E agora, vindo na minha PCB, eu posso clicar aqui com o botão direito, né, no meu conector e 3D Model. Então, eu posso clicar aqui em MCAT, né, que é o ponto step, ou IGS, né, que foi o que eu falei para vocês. E aqui ele pede para escolher aí onde está o arquivo. E escolher o arquivo que você tinha colocado na pasta. Aí pronto, ele já inseriu aqui, só que ele inseriu de uma forma errada, né? E como dica, isso aí por experiência também, né? Aqui,
Quando você envia esse arquivo aqui, né, do Proteus para alguém, ele não vai com um componente. Porém, se você enviar a pasta inteira, né, você pode colocar o caminho da pasta aqui. Então, você vai ver que, ó, que a pasta que você pode enviar para outra pessoa, né, é o treinamento Proteus. Então, em vez de você colocar aqui a pasta inteira, né, você pode colocar só um ponto, que aí ele independente do caminho que tiver, se é no seu computador, se é no computador de alguém, né, ele vai estar ok. Então aqui, vamos precisar rotacionar ele, né, aqui vamos rotacionar para 90 graus. Bom, vamos colocar aqui a distância dele também, então vai ser menos 2,5 milímetros. Bom, 4,5 mm. Pronto, e aí agora ele está ok, né? Está na mesma dimensão, tudo certinho. Eu acho que o mais importante é as conexões dele estarem perfeitas aqui, né, com a solda. Dando ok, agora a gente pode vir aqui no 3D e pronto, o 3D aqui ele já está perfeito, né? Obviamente aqui ele ficou com com a rotação errada, mas a gente pode vir aqui, 3D modelo, essa rotação, se eu não me engano, no eixo Z, não, eixo Y, no eixo Z mesmo. Pronto, agora tá ok, né? Obviamente, né, na hora da impressão da 3D isso aqui não vai fazer tanta diferença, porém, para o projeto, né, fica bastante interessante você deixar bonitinho, né, até mesmo para você apresentar, fica bastante interessante. Para finalizarmos, vou salvar aqui, para finalizarmos eu vou apresentar para vocês um pouco sobre como é que é os projetos aqui dentro da Locopods, né? Vou pegar para vocês aqui um exemplo do nosso Sumo, o último que a gente está fazendo. Então aqui no esquema de Proteus, né, como eu falei para vocês, temos dois Arduino, que é o Arduino só focado para PCB, e temos o Arduino também para simulações. Né? A gente tem nossa ponte H, temos nossos motores, temos os conectores, né? E temos também o nosso HC06, que é nosso módulo Bluetooth. Tá? Aqui tem vários outros componentes que vocês não conhecem, né? Os motores, a ponte H, tem o osciloscópio também. Não vem muito ao caso. Nossa PCB, assim que ela fica, ela é um pouco mais complexa, né? Ela tem essa trilha, essa malha aqui também, que é uma malha que facilita muito também. Ela consegue conectar todos os GND, então onde tiver GND vai ter essa malha. Mas o contexto básico é o mesmo, né? Você tem conectores, os sensores, eles ficam aqui. Você tem trilhas para 5 volts, trilhas para GND para os sensores, né? Os sensores eles precisam das trilhas de GND e 5 volts. Vocês têm também os circuitos de conectores para os motores e capacitores, ponte-agarres, tudo isso. Olhando 3D aqui, assim que é atualmente nossa plaquinha do Sumo, né? Então, tá bom? Com isso finalizamos nosso vídeo, tá? Muito obrigado por assistirem e até a próxima.